sentar, vocês estão bem? A paz, glória a Deus. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Cisterna era um reservatório de água das chuvas. Era muito prático, porque as pessoas não precisavam ficar indo buscar toda vez, fazer uma caminhada para trazer. Então o povo resolveu cavar na rocha uma cisterna para reservar, para guardar água. Mas nós lemos aqui que eram cisternas rachadas, um poço inútil, porque não conseguia reter a água, e o que sobrava ali ficava sujo e contaminado. Nos dias em que Deus liberou essa palavra através do profeta Jeremias, não havia água encanada, e o povo certamente dependia dos mananciais. Eles precisavam ir até os mananciais, até as fontes, para beber água, para pegar água. Mas como não era algo tão simples assim, o povo resolveu fazer do seu próprio jeito, cometendo 2 pecados: abandonando o Senhor, e na sequência, construindo suas próprias cisternas, que não deu resultado. Cisternas rachadas, trabalho em vão, porque quando a gente se afasta do Senhor, o nosso trabalho é em vão. Jeremias 2:3 diz assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. O povo sempre teve o cuidado, a provisão e a proteção de Deus, mas eles decidiram trocar a fonte pela cisterna, o manancial pelo comodismo. Deus nos fez seres humanos dependentes dEle. Jesus nos ensinou a pedirmos o pão nosso de cada dia, a provisão diária, o cuidado do Pai. Mas quando a gente não entende isso, a gente fica dependente, não de Deus, de pessoas e de coisas. Somos seres dependentes, agindo de forma independente. O povo não quis viver a dependência do Senhor. O povo quis viver os seus próprios planos, que não deram certo. Trabalho em vão. Deus usa pessoas, mas a nossa dependência sempre tem que estar no Senhor. Quando nós agimos pela nossa maneira, nós agimos em vão. Mas muitas vezes a gente até se engana, sabe? Porque parece que está dando certo, parece que Deus está abençoando, parece que as coisas estão avançando. Mas quando você vê, quando você vai olhar os resultados, cisterna rachada, poço rachado, cadê a água? Vazou. Eu me lembro da parábola do rico e insensato, que está em Lucas 12:16-21. Contou-lhes então esta parábola, Jesus contando: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. É gente que se preocupa em estocar,
porque não confia na fonte. Se eu não estocar, porque eu vou estocar para eu viver bem, para eu aproveitar a vida. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. E eu lembro do meu tio, um dos meus tios, falei pela manhã. Meu tio foi um homem que estocou muito. Podia andar num bom carro, mas preferia andar no carro velho caindo aos pedaços. Podia reformar a casa, morar numa casa melhor, mas ficava naquela casinha que precisava ser reformada. Mas tá bom assim mesmo. Passava vontade de tomar um sorvete, porque vamos guardar, para que sorvete? Engorda. Não saía passear com a esposa, não saía jantar, vamos guardar para o futuro. Sabe o que aconteceu? Ele teve um infarto. E gastou todo o dinheiro no hospital, porque ele também não pagava plano de saúde, porque ele não queria gastar. E ele morreu, infelizmente, sem desfrutar de tudo aquilo que ele estocou. Cisterna rachada, trabalho em vão. Você já pensou por que as pessoas querem ficar milionárias, querem ganhar dinheiro? Porque quando eu ganhar dinheiro, eu vou viver a vida, eu vou viajar, eu não vou depender mais de ninguém. O meu patrão é chato, a minha família é chata, tudo é chato, eu vou embora. Independência. Eu não quero mais ser submisso a ninguém, eu quero viver do meu jeito. E de verdade, às vezes eu vejo algumas pessoas que sonham, e Deus quer nos prosperar. Mas como eu disse no domingo passado, Deus nos prepara para a prosperidade, para ganhar coisas, porque senão a bênção toma o nosso coração. E eu vejo pessoas orando por prosperidade, mas de verdade, se elas não dependerem do Senhor, se o coração não depender do Senhor, e se as prioridades não estiverem corretas dentro do coração, o dinheiro vai ser uma desgraça. E eu conheço famílias inteiras, pessoas que eram usadas por Deus, que ganharam causas milionárias na justiça. E sabe o que aconteceu? Acabou tudo. A família se dissolveu. O pecado entrou. Independência. Deus não nos fez para sermos independentes. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Mas quando a gente quer agir na independência, os nossos planos são frustrados. E Ele me disse que tem muita gente aqui cansada de cavar cisterna rachada. Gente frustrada e desanimada, trabalhando em vão, porque não quer depender. Não é errado a gente planejar, não é errado a gente querer adquirir coisas, a gente deve planejar. Planejar uma viagem, planejar a compra de uma casa, de um carro, planejar a gente deve. O problema é querer estocar, porque não confia na fonte, porque tem todo o coração dependente do que está na conta, e o que está na conta, racha, vai embora. Nós precisamos fazer planos. O problema não é planejar, mas o problema é quando fazemos planos independentes. E quando Deus não está no plano, já era. Cisterna rachada, esforço em vão, resultado zero. E como isso acontece? Quando você planeja, você age, depois você vai perguntar para Deus, por que você não está vendo o resultado? Enquanto você deveria fazer o inverso. Você conhece alguém e você é enganado pelos olhos, então você não para orar e perguntar para o Senhor. Você primeiro se envolve, depois você vê que não é bem o que você esperava, e aí você vai perguntar para Deus. E muitas pessoas até culpam: Senhor, por que o Senhor deixou? Senhor, por que o Senhor não me falou? Gente querendo ser independente, sociedades, parcerias, algo tão sério. Estávamos conversando sobre união de propósitos. Quando você faz uma parceria com alguém, se você não tiver a mesma fé, se você não tiver os mesmos princípios,
cisterna rachada, esforço em vão, porque você até vai achar que vai dar tudo certo, mas quando você começa a conviver com a pessoa, você vai ver que não é do jeito que você esperava, que a pessoa não é o que ela dizia ser. A dependência de Deus é conversar e perguntar tudo para o Pai. Pai, é da sua vontade? Pai, o meu plano é esse. Senhor, o Senhor aprova isso? É essa pessoa? Senhor, é a parceria que está no seu coração? Porque Deus, Ele fecha o nosso coração quando nós perguntamos para Ele. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela falou assim: bispa, eu tenho tanto temor em não errar mais. E ela veio e expôs uma situação para mim e ela já tinha a resposta. Eu disse: a paz no coração é a resposta. E ela disse: eu não sinto paz. Glória a Deus. Temos que ser dependentes para não nos esforçarmos em vão. Não compra as coisas por impulso. É diferente quando é algo da vontade de Deus e vocês vivenciam isso aqui. Deus manda fazer, a gente bota o pé, Ele bota o chão. Isso é fé. É convicção da voz que está dizendo para a gente avançar. É ter fé, não eu quero, é da vontade de Deus. Deus está mandando eu fazer, eu não tenho, mas eu vou dar o passo de fé. O problema é fazer pelo impulso e depois chorar e falar: e agora? Temos que ser dependentes do Senhor. Existe uma frase que diz assim: é frustrante querer fazer alguma coisa sobre algo que você nada pode fazer. Eu vou ler de novo. É frustrante querer fazer alguma coisa sobre algo que você nada pode fazer. É como você ter um carro atolado na lama e você ficar pisando no acelerador para ver se vai acontecer alguma coisa. Vai queimar o motor. Então a gente não precisa chegar nisso. A gente tem um Pai que a gente pode perguntar para Ele. A gente não precisa da cisterna. A gente tem a fonte. Ele é a fonte. Que fé que nós temos. Nossos planos não irão funcionar se Deus ficou fora deles. E para as pessoas que estão cansadas de cavar cisternas rachadas, o recado de Deus para você é assim: olha para mim, porque eu cuido de você. Eu protejo você. Eu sou a fonte. Para de estocar. Eu sou a fonte. Ele é Pai. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, nos seus planos, nas suas estratégias. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele quer o seu coração de volta. Ele quer a sua atenção, porque você está distraído, correndo atrás do vento, preocupado com o futuro. Ele quer os seus sonhos. Ele quer os seus planos. Ele quer que você entregue para Ele os seus problemas. Fala para Ele, entrega para Ele. Ele vai te conduzir, te capacitar em cada etapa. Porque o Senhor quer que tudo em nós dependa dEle. É bom viver de fonte. Eu lembrei pela manhã, e eu já contei isso outras vezes, quando nós deixamos tudo e nós abrimos a igreja, o bispo foi pregar num encontro de jovens, e a pastora chegou, os filhos dela já eram jovens, já estavam na faculdade, um já tinha saído, a menina estava se formar em alguns anos, e ela me disse: pastora, vocês largaram tudo, começaram a igreja, olha, os meus estão saindo da faculdade. Vocês já fizeram o pé de meia da faculdade da Valentina? Eu falei: Deus, o que eu falo para ela? Aí eu não quis ser deselegante. Eu falei: pastora, nós deixamos tudo. Nós vivemos de fonte. A gente começa o mês sem saber, mas vem toda a provisão que a gente precisa. Ele tem cuidado de nós. Então, se Ele cuida hoje, Ele vai cuidar quando ela for fazer faculdade.
Eu não preciso fazer uma poupança para ela, eu não preciso guardar, porque a fonte é inesgotável. E o cuidado de hoje vai ser o cuidado para sempre. E ela ficou me olhando, e é o que nós vivemos. O cuidado diário, a provisão diária. Ela sabe, Valentina sabe para quem pedir. Muitas vezes a gente vê ela orando. E graças a Deus minha filha não pede coisas materiais. Ela pede a presença. Ela pede para conhecer as igrejas no exterior. Ela pede para ir para Israel. Ela pede para ser usada. Glória a Deus. Mas eu já vi também ela pedindo coisas mais simples. E ela sabe que só Deus pode dar. Porque ela sabe, ela está sendo ensinada a confiar na fonte. Ele é a fonte, o Pai sabe o que cada um necessita. E uma vez o bispo, que eu me lembro agora, o bispo pregou, porque um filho não é igual ao outro. Eu posso ter necessidades que você não tem, e Deus pode te dar mais e menos para mim, sabe por quê? Porque o Pai conhece a necessidade de cada um. Às vezes a gente olha e fala, Deus está dando mais para o outro. Ah, Deus é um Pai que dá mais para o outro. Não, Deus conhece a necessidade de cada um. Alguns precisam de mais, outros precisam de menos. É a necessidade, e só o Pai conhece a necessidade. Por isso, o que você pede? Qual é a motivação? Por que você pede o que pede para o Senhor? Se isso tomar o seu coração, como eu falei pela manhã, se você quer ganhar dinheiro e se prosperar, para você ter uma vida independente, longe dos problemas, porque os problemas te trazem para a igreja, os problemas te mantêm na presença. Deus sonda. Eu conheço vocês por fora, conheço muitas histórias, e algumas eu sei que se o Senhor prosperar muito, a pessoa larga o Senhor, porque ela quer ser independente, porque ela não aguenta mais sofrer, não aguenta mais passar dificuldade. Ah, que bom que a dificuldade nos mantém na presença. Deus quer o nosso coração. Você e eu nascemos para sermos dependentes do nosso Pai. E eu encerro com Mateus 7, 9 e 11, que diz assim: qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pode pedir para o seu Pai. Ele está dizendo que Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quem bebe da fonte tem água. Quem tenta fazer uso do reservatório acaba ficando sem ela. Pare de cavar cisterna. Seja dependente da fonte. Seja dependente do Senhor. O Pai ama, por isso Ele disciplina, por isso Ele corrige, por isso Ele traz de novo o nosso coração e o nosso olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Perdoa por muitas vezes estarmos distraídos, preocupados, cavando cisternas, gastando toda a nossa energia, todo o nosso ânimo naquilo que não funciona, no resultado em vão. Perdoa-nos porque muitas vezes ficamos desanimados e frustrados e culpamos o Senhor, porque o Senhor deveria avisar, porque o Senhor deveria fazer. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que o Senhor se esqueceu, e o Senhor só está dizendo: olha para mim, pede para mim, porque eu sou a fonte. Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor dá tudo aquilo que nós precisamos, e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, e o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. O Senhor não dá nem mais nem menos, porque o Senhor nos quer na presença do Senhor. O Senhor não vai dar nada para que a gente se perca, não. Nós não queremos nada que nos faça ficar distantes do Senhor. Nós não queremos ficar longe, porque uma vida longe do Senhor não é vida. Obrigada pela tua presença.
Obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua direção. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada por tudo que temos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada até mesmo pelas coisas que o Senhor ainda não fez. Porque tudo tem o tempo certo. O Senhor é um Deus de propósito. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nós te amamos e queremos ser plenamente, totalmente, completamente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.